Radiações. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro de preces e radiações deste 14 de julho de 2021, quarta-feira. Preparemo-nos para esse instante. Os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, exponham-na nas imediações para que no final possamos pedir aos benfeitores que as magnetizem. Preparemo-nos escutando essa música de Mozart, especial para a meditação. Sejam bem-vindos. Boa noite. Muito boa noite. É uma grata alegria estarmos reunidos nesse momento. Mais um minuto e chegaremos às 19 horas para iniciarmos o nosso encontro. Para iniciar. São 19 horas, vamos à prece inicial. Por gentileza, acompanhe-nos. Permita, Mestre, nesse momento receber a ação benéfica dos benfeitores, unindo-se a nós onde quer que estejamos, para formarmos uma equipe que estabelece-se nos dois planos da vida, para igualmente atender às necessidades destes dois planos. Que as nossas vibrações alcancem uma tal harmonia que seja de grande utilidade aos espíritos benfeitores, recolhendo-as para distribuí-las a esses nossos irmãos a quem endereçaremos as nossas vibrações. Perdoe-nos qualquer senão que tivemos no dia de hoje, algum momento de fraqueza, ou porque deixamos que a nossa imperfeição tenha se manifestado a nosso contragosto. Assim, envolvidos nessas vibrações amorosas, iniciamos a tarefa de irradiação desta noite. Assim seja. Destacamos do capítulo 13, Amai os vossos inimigos, o item 4, que assim se expressa. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo ou ser um ser nocivo que lhe perturba o repouso, e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se.
Nenhum interesse tem em perdoar senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus ao experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá o ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que, quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que desse último. Amar os nossos inimigos é a tarefa que se impõe a todos nós, nesses momentos sensibilidades à flor da pele, como costumamos dizer seguidamente. Não se pode tomar uma atitude, emitir uma opinião, dar uma ideia a respeito desse ou daquele assunto, que logo já temos à nossa volta alguém a nos admoestar, a nos chamar a atenção, a nos criticar, enfim, a tentar diminuir a nossa ideia e o nosso ponto de vista. Amar esses inimigos, que são graciosos, porque eles não são inimigos pessoais, são inimigos de uma ideia, de uma posição, de uma consequência em que a própria sociedade humana vai se estabelecendo a fim de que tenhamos todos nós a construção da fraternidade. Receber aquele que é adversário como irmão, agradecer a oportunidade dele estar nos testando, como Chico fazia, sempre orientado por Emmanuel, toda vez que se via envolvido em uma situação má, provocada pelos espíritos desencarnados ou pelas criaturas encarnadas, Emmanuel dizia a ele: agradeça. Agradeça sempre, porque essa criatura está enlouquecida e tu deves, com a tua sensibilidade, com a tua humildade, com a tua paciência, com a tua tolerância, abrandar a sua loucura. E é assim que devemos compartilhar a vida atual. Não nos deixemos envolver por essas intrigas que seguidamente estão nas redes sociais, nas grandes mídias também. Vamos ter o discernimento de filtrar tudo através do Evangelho de Jesus. Se estiver em acordo com o Evangelho de Jesus, podemos dar crédito. Se não estiver em acordo com o Evangelho de Jesus, deixemos para lá. Não percamos tempo com aquilo que não tem valor algum. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, agradecendo-vos a participação em nosso encontro, convido-os para a nossa irradiação.
é profundamente feliz que aqui nos encontramos, Mestre. Estamos reunidos em Teu nome, buscando estreitar as nossas relações com os benfeitores, nesse campo vibracional que nos encontramos, o físico e o espiritual. Estamos disponibilizando as nossas vibrações amorosas para atender as criaturas que têm ódio em seus corações. Aqui estamos para, de certa forma, amando, eliminar o ódio que vige ainda na humanidade. É necessário perdoar essas criaturas. E elas se apresentam de diferentes formas em nossos cotidianos. Que estejamos atentos, porque assim Jesus também já tinha nos alertado: tenhas ouvidos para ouvir e olhos para ver. Cabe a nós o discernimento e, pelo livre-arbítrio, exercermos o amor ou o ódio. Queremos crer que todos que aqui estamos já sensibilizamos um pouco o nosso coração para não nos deixar envolver pelas tramas do ódio, do rancor, da vingança, da desídia. Pelo contrário, já aprendemos na mensagem do Cristo, no seu Evangelho, que temos que perdoá-los. Orar por eles, desejar-lhes todo o bem possível. Assim como devemos também desejar todo o bem possível às criaturas que optaram por fazer o mal. Essas que escravizam os outros pelas drogas, esses outros que aniquilam a esperança de muitas criaturas, roubando-lhes aquilo que lhes é de dever executar. São essas criaturas que desviam grandes somas do erário público em detrimento do sofrimento, das agruras que toda a criatura humana experimenta, que poderiam ser minoradas. Oramos, Mestre, pelos enfermos do corpo. Eles estão nos hospitais, nos leitos particulares, em casas luxuosas, mas também há enfermo em casebres paupérrimos. A todos eles endereçamos as nossas vibrações para que, segundo a vontade de Deus, eles possam recuperar a sua saúde. Mas se assim não acontecer, pelo menos, Mestre, que seja encetada aqui uma oportunidade para essas criaturas, no seu leito de enfermidade, fazer uma observação rigorosa, uma análise sobre si mesmo e seu comportamento, optando, quem sabe, por mudanças salutares. Tanto quanto aos familiares de todos esses enfermos, que também são necessitados, porque suas preocupações, a sua insegurança lhes afeta o emocional e também o físico. E nestas enfermidades prolongadas, é necessário que os familiares sejam assistidos, para que também não venham enfermar. Peço, amigo Jesus, a tua dadivosa mão amiga, para receber os nossos irmãos que estão desencarnando, ou que desencarnaram há pouco, notadamente aqueles que fizeram essa desencarnação de forma violenta, abrupta. Eles requerem maiores cuidados, requerem de nossa parte maiores vibrações, um número maior de orações, a fim de que possam asserenarem-se e, na serenidade que possam construir, receberem a ajuda
tão necessária nesses momentos difíceis. É preciso também envolver as criaturas que aqui ficamos, saudosas, vertendo lágrimas pela saudade, pela ausência física do ente querido. E muitas vezes, inconsolados, nós, pensando somente em nós, nas nossas dores, no nosso sofrimento, na falta que essa criatura nos fará, perturbamos o nosso irmão que está retornando à pátria espiritual, quando deveríamos agir de uma forma serena, tranquila, despedindo-nos com um até já, porque ninguém desaparece porque o corpo desapareceu, porque somos espíritos mortais, que momentaneamente vestimos um corpo, e na medida em que ele já não mais nos atende às necessidades, o espírito então abandona-o. Por isso, mestre, é necessário desenvolver em nós esse sentimento de fraternidade, de amor, não de posse, porque ainda estamos na vigência do amor posse, não do amor ágape, aquele que liberta, aquele que acolhe o ser, mesmo aquele ser que venha trazer-nos dissabores. Porque quem ama, indistintamente ama o bom e o mal. O amor não é seletivo, nem deveria ser, mas nós ainda praticamos esse amor seletivo, mestre. Perdoe-nos. É a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa infantilidade que não nos deixa amar por inteiro. A fim de que, sensibilizando os nossos corações, possamos amar até mesmo os nossos inimigos. Venho te pedir, mestre, pelas crianças que choram, que têm fome, que têm sede, que estão abandonadas em seus lares, muitas vezes órfãos de pais vivos, mas órfãos também de pais que desencarnaram. Porque nós outros, entretidos com as coisas do mundo, esquecemos do nosso compromisso com a prole que Deus nos ofertou para auxiliá-lo na criação. Perdoe essas criaturas que agridem os seus familiares violentamente, fisicamente, psicologicamente. Elas estão enlouquecidas, perderam a noção de si, perderam a noção do certo e do errado. Elas estão doentes, adoeceram a alma. É necessário o remédio divino para atender-lhes a necessidade. E as vítimas, temos que envolvê-las nestas blendices da prece, a fim de que elas sintam um pouco de conforto na sua dor, a dor física e a dor moral. Crianças que são maltratadas, vilipendiadas e agredidas. É o ser impotente ante o adulto. Temos que olhar as nossas crianças. E como um dia tu disseste, mestre, deixai vir a mim as criancinhas. Porque nós também aprendemos com elas, nós os adultos. A sua meiguice, a sua doçura de coração, a sua paciência, a sua tolerância, o seu amor por nós é incondicional. Aproveitemos esses momentos da infância para estarmos com elas e transmitir-lhes bons modos educacionais. Venho te pedir, mestre, pelos nossos irmãos que estão nos presídios, sentenciados pela lei do homem, cumpre ali as suas penas, experimentam todo tipo de violência também, que nós possamos envolvê-los nessas vibrações, estender-lhes o nosso perdão,
Porque as suas vítimas talvez não consigam fazer isto. Tomada de ódio, de desejo de vingança, ainda não conseguem perdoar. Mas aqui nós estamos intercedendo junto a Ti para que Tu aceites o nosso pedido de perdão, em nome dessas vítimas que odeiam os seus algozes. Em nós. Assim como Tu disse, Pai, perdoai essas criaturas porque elas não sabem o que fazem. Nós outros, nos espelhando nessa sentença, também precisamos. Sítio. Desapontadas, desiludidas, porque o seu tentame não resolveu aquilo que achava como solução o extermínio do corpo físico. Tornou-se agora uma dimensão maior e, portanto, a dor, o sofrimento, a aflição também ganhou potencial. Abençoe essas criaturas. E que de nós possa partir um sentimento de acolhimento. Acolhimento que queremos também estender aos nossos irmãos que são suicidas contumazes, porque a cada encarnação sucessivamente vêm cometendo suicídios. Eles ainda não criaram em si discernimento e coragem suficiente para vencer os obstáculos que a vida lhes impõe como método para a evolução. Não podemos esquecer que há, neste instante, irmãos nossos pensando em cometer o suicídio, planejando ou tentando o suicídio. Peço a Ti, Mestre, que esses abnegados irmãos superiores possam manipular essas forças siderais para, pelo menos, cessar um gesto qualquer, uma ação que possa levar um desses irmãos a efetivar o seu suicídio. Oramos pelos familiares de todos os suicidas, porque também eles sofrem e muitas vezes fazem com que aquele que suicidou-se, que emite em direção ao... Também te pedimos perdão pelas criaturas que cometem os abortos delituosos. Eles não sabem o que estão fazendo. Não têm essa consciência da vida, a não ser essa vida material, enganosa, fugidia e altamente volátil. Eles não conhecem a vida do espírito, a vida espiritual. Perdoe. Perdoe também aos nossos irmãos que foram abortados e que nesse instante estão arquitetando vinganças, produzindo em si o ódio. Isso não resolve. Mas que eles possam absorver essas energias e transformá-las em esperança, agradecendo a Deus esta oportunidade, porque não há uma ação só que façamos aqui que Deus não tenha conhecimento. Perdoe essas criaturas, Mestre. Tanto quanto pedimos perdão para essas outras que, nas suas condições, agridem
o seu semelhante, através da violência urbana, da violência de Estado, dessas guerrilhas, de guerras, de todo conflito bélico, conflitos étnicos, religiosos. Pasmem, mestre. Digladiamo-nos ainda por uma religião que nos rotula. Perdoe essas criaturas. Elas estão enlouquecidas. Ó Senhor, quanto ainda precisamos esperar por aqui para adentrarmos ao mundo de regeneração. Quanto ainda precisamos conviver com o mal para podermos valorizar o bem. Perdoe. Se ainda nos afeiçoamos a esta ou aquela ação maléfica, dados nossos interesses pouco claros sobre a vida. Venho te pedir, querido Mestre, pelos nossos irmãos que nos rogaram preces. Seus nomes estão anotados e são lidos diariamente para que possamos, nestas leituras destes nomes, estabelecer uma ponte fluídica contigo e com os benfeitores, para atendê-los um a um, segundo as suas próprias necessidades espirituais e de acordo com os desígnios de Deus, confiando sempre que Deus, o amor, tratará a nós da melhor forma possível. Porque também nos incluímos ainda somos tão frágeis, Mestre. Precisamos de orar uns pelos outros, para diminuir em nós essa carga deletéria que ainda carregamos, a fim de que possamos realmente construir esse mundo de regeneração, que a duras penas vem se estabelecendo entre nós. E que cada um de nós que aqui estamos, possamos ser um desses artífices do mundo regenerador, regenerando-nos, tornando-nos criaturas melhores, mais aptas, mais fraternas, mais caridosas, mais tolerantes, resignadas, pacienciosas. Em suma, que possamos exteriorizar as virtudes que estão latentes em nós, abafando ao mesmo tempo as imperfeições. Amigo Jesus, quero te pedir pelos lares, instante, onde pedimos aos benfeitores conosco mentalmente percorrermos todos os cômodos de nossa casa. Enquanto estamos fazendo isto, está sendo procedida a limpeza fluídica, está sendo harmonizado o ambiente, favorecendo a habitabilidade, atendendo a todos que aí estão, encarnados ou desencarnados, ou virão a estar. Porque quem penetra num ambiente asepsiado, harmônico, se beneficia. Se banha nestas energias benfazejas. Respira esse ar límpido e harmonioso. Que saibamos todos nós prolongar esta asepsia, esta harmonização, para que todo o nosso lar seja envolto nestas vibrações amorosas. Estes momentos
que o nosso lar é visitado por esses benfeitores, é o momento também que são atendidos os nossos irmãos desencarnados, que com toda certeza estão conosco. Alguns permanecerão, outros estão sendo convidados para o esclarecimento no mundo espiritual. Que saibamos assisti-los, desejando-lhes uma boa assistência. E aqueles que ficam, possamos dizer: sejam bem-vindos. Vamos construir junto um novo mundo, um mundo novo, um mundo de esperança, um mundo de alegria, de paz, de luz. Essa luz que esterilizamos para alcançar essas furnas morais que ainda há no nosso planeta, dissipando essas trevas da ignorância, do ódio, da violência. Ó Mestre, quanta alegria de sentir a presença desses irmãos, de estarmos trocando energias. Quanta alegria de estarmos na posição de servidor. E quando estivermos na posição de sermos servidos, que tenhamos a humildade para receber. Venho te pedir por todos os nossos dirigentes políticos e administrativos do planeta. Estamos em momento de definições, onde o mal se apresenta estuante, visivelmente identificável, tanto quanto o bem. Cabe a nós, pelo livre-arbítrio, fazer a nossa opção, pelo mal ou pelo bem. Mas aqueles que fizerem a opção pelo mal, estamos pedindo a Ti, Mestre, que os acolha. Porque não pode existir em nós um sentimento de julgamento a essas criaturas. Porque sei que lá no futuro, essas criaturas serão anjos, espíritos puros. É só um momento da sua opção agora, porque ela se tornará, no tempo devido, segundo os seus esforços e a sua compreensão de si mesmo e das leis divinas, na sua prática, na totalidade, essa criatura alcançará esse nível de angelitude. Portanto, é o nosso irmão que atrasou-se na caminhada, que ficou ali intertido com o mal e deixou que o bem passasse ao largo sem o perceber. Esta é a hora decisiva. Temos que tomar partido. Que o nosso partido seja o do Cristo, com todo o seu arsenal de lições de conhecimento. Abençoe a todos nós. Magnetize essas águas, irmão benfeitor que aqui está. Porque temos necessidade destas energias fluídicas. Contemple-nos em nossas necessidades espirituais. Seja feita, Pai, a Tua vontade, jamais a minha. Que assim seja. Quero agradecer-vos a gentil participação em nosso encontro, rogando mais uma vez as bênçãos dos benfeitores, para envolvê-los em vibrações harmoniosas, em vibrações amorosas, para que essa noite seja plena de bênçãos e que o nosso corpo físico, descansando, amanhã esteja pronto para novas lutas, lutas não contra os outros, mas contra as nossas imperfeições,
Até o próximo encontro, amanhã pela manhã, no momento diário de oração. Ou, portanto, mais tarde, às 16 horas, na atividade pública, onde teremos a exposição doutrinária. Até esses próximos encontros, fiquemos nas bênçãos de Deus. Boa noite. Bastante, bastante, né?